Algumas pessoas me perguntam sobre tempo de história. Ah, Ju, eu terminei uma história em 1 mês. Você acha que é bom ou ruim? Em 3 meses, você acha que tá bom ou ruim? Isso depende. Não ligue pro... Claro que desde que você não abandone a sua ideia, né, também, a sua história, tipo, demorei 1 ano, mas também porque eu comecei a escrever em janeiro, não escrevi nunca mais, só fui escrever em dezembro. Aí não vale. Mas se você tá escrevendo constantemente, demorou 1 ano, eu acredito que é porque você se dedicou muito a fazer informação. A história pode ser muito complexa. Então não corra com as histórias e com as ideias. Não queira ser desesperado para você ter aquelas ideias. Tudo é fonte de informação para você ter as suas ideias. Eu falei aqui de animes, de a gente assistir animes, filmes e etc, livro, e analisar eles e pegar como fonte de informação. Mas vá além disso e pense um pouquinho mais o que a gente chama de pensar fora da caixa, que é de fato você não só pensar naquele tema específico, mas expandir um pouco mais a sua visão para você trazer coisas de fora daquele tema, para você até criar ideias que a gente chama de ideias originais, ideias autênticas, que, nossa, eu nunca vi essa mistura. Geralmente quando a gente acha que uma ideia é original, que aquela ideia é tipo, nossa, ninguém nunca fez isso, é porque a gente não sabe como aquela pessoa, quais foram as fontes de criação daquela pessoa, mas ela com certeza teve alguma fonte de criação. E podem ser coisas inusitadas. Um exemplo, e aqui vai um alerta de spoiler, o que eu anunciei hoje no Instagram, que é a Fantástica Fábrica de Histórias, que vai ser uma representação de um reality show que eu vou fazer para o TikTok e para o Reels, né, para postar nessas duas plataformas. Eu peguei de referência uma coisa que também quem me acompanha no Instagram sabe que eu gosto muito, que é reality show de culinária, dessas competições culinárias, que geralmente acabam em episódio só, né? São 3 participantes, 4 competidores, e aí eles se enfrentam pra no final ganhar um prêmio, e cada episódio é um competidor diferente. Eu gosto muito desse tipo de episódio. Não é no nível Masterchef, que são muitos até sobrar um. Cada competição se resolve ali em um episódio só. Eu prefiro esses. Isso não tem nada a ver, a princípio, né, pra quem olha de fora, não tem nada a ver com histórias. O que eu tô olhando pra dentro desses... Por que eu tô pegando referências de um programa de culinária pra ensinar escrita criativa pra vocês? Porque esses programas de reality show também são roteirizados, eles também contam histórias, eles também são storytelling, que é como a gente chama. Eles também contam histórias caso você não saiba. Mas além disso, eu olhei pra fora do convencional e fui buscar uma referência em algo que talvez comumente uma pessoa não teria a ideia de ir buscar nesses lugares. Então você precisa estar preparado, treinar a sua máquina de sorvete, treinar o seu cérebro para você conseguir processar informações que não necessariamente são daquele ambiente que você precisa ter aquela ideia, mas para você construir boas ideias. Ideias muito boas, quanto mais informações diferentes você tem, que você consegue processar e compilar dentro daquela ideia, melhor, para que aquela ideia apareça para a pessoa, por exemplo, na história, apareça para o leitor, de pensar assim, nossa, mas realmente nunca ninguém pensou nisso. Justamente porque você pegou referências que comumente uma pessoa não pegaria. É o que eu dou de exemplo às vezes para os meus alunos. Quer escrever uma história de romance? Não pesquisa só sobre romance. É importante pesquisar para você gerar essas ideias. Mas não só. Vá pesquisar outras coisas, vá ler outras coisas. Preste atenção no seu cotidiano. Uma das melhores coisas pra gente ter ideias de histórias é justamente a gente prestar atenção na vida, prestar atenção em coisas cotidianas. Eu cansava de ter ideias de diálogos quando eu precisava ter, por exemplo, aí botando a técnica da máquina de sorvete em prática. Preciso escrever um diálogo. Só que eu tô com antecedência, não é exatamente na hora que eu estou escrevendo. Eu sei que aquela cena, graças ao planejamento, eu sei que aquela cena que eu preciso escrever está se aproximando e eu preciso criar um diálogo bom entre, sei lá, 2 pessoas que vão se encontrar, que tem uma tensão ali no meio. E aí, de repente, gente, isso aconteceu de verdade. Eu estou no ônibus e escuto uma conversa. No ônibus. Paciência, eu tava lá e eu escutei. E eu gosto de prestar atenção na conversa dos outros justamente por conta disso. Não é fofoca, é pesquisa de campo.
E aí eu acabei prestando atenção e tinha uns elementos, eu sinceramente não vou lembrar exatamente, mas tinha alguns elementos, algumas falas, que era justamente, sei lá, a pessoa, a fulana no caso, tava falando com alguém eu não lembro se era no telefone ou falando sobre o que aconteceu, contando o diálogo de duas pessoas que realmente estavam meio que numa rixa, numa briga e etc. E aí aquelas pessoas ali estavam falando coisas que eu falei, nossa, realmente faz todo sentido esses sentimentos e esses tipos de indagações pro diálogo que eu quero fazer. Então eu fui anotando aquilo dali, mentalmente e fisicamente também, para entender o que eu precisava, como eu precisava abordar, se era principalmente um dilema mãe e filha, por exemplo, ou de romance, de traição e etc. Eu entendi ali naquele diálogo o que eu precisava colocar, quais eram as situações, como de fato a gente fala e eu precisava mudar aquilo. A gente falou isso sobre diálogos no episódio passado, no Desbloqueia. Então, como eu construiria não só a fala, mas o como aquela pessoa estava falando e reagindo à medida que ela falava. E com isso, eu fui construindo o meu diálogo, tendo ideias do cotidiano. Então, eu absorvi aquelas informações, processei aquelas informações que eu tinha do cotidiano, do conhecimento que eu tinha sobre diálogos e saiu a ideia final, que era o diálogo em si. E o diálogo foi bom, foi bom. Por que eu sei que foi bom? Porque é justamente nesse diálogo, nesses trechos, que as pessoas comentam no meu livro que, nossa, realmente isso é muito legal e tal, e etc. Então, eu sei que realmente foi uma boa ideia. E não tem como a gente também validar as ideias sem a gente testar, né? A gente precisa realmente testar e validar se aquela ideia é boa ou ruim.